dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok, 10 e 5, vamos começar nossa aula, né? Lembrando que eu estou gravando, tá? Para colocar no portal depois. E na aula de hoje, a gente vai continuar, né, a unidade 1, a partir lá do slide 25, conforme eu comentei, né, na última aula. Bom, agora que a gente sabe representar de maneira básica, né, os elementos, lembrando que eu não apresentei ainda a representação da linha de transmissão, mas nesse momento nós vamos representar a linha da transmissão por uma impedância série, né, só para a gente finalizar aqui essa primeira unidade e entender né, os conceitos e as vantagens, né, que nós temos ao utilizar, né, matrizes, no caso matrizes de admitância de barra, matriz de impedância de barra, tá? A gente tem aqui nessa figurinha um esquema, né, de uma rede. Então a gente tem ali uma rede, né, de um sistema elétrico que é composta por diversos elementos. Os principais, né, quando a gente fala rede de transmissão, são linhas de transmissão e transformadores, né, que são os circuitos que a gente fala em série, onde a gente tem esses elementos entre dois barramentos do sistema. E inicialmente nós estamos interessados, né, em diversos nós aqui que eu represento pelo o índice K. Então a gente tem ali diversos nós no sistema, que são pontos onde nós queremos fazer a leitura, né, dos valores de corrente e tensão, tá? E ao conhecer essas duas grandezas, né, corrente e tensão, a gente é capaz de avaliar uma série de situações, né, de variáveis, né, de interesse, como por exemplo, a corrente gerada, corrente consumida, fluxo na rede, fluxo num elemento para ver se um determinado transformador está sobrecarregado, fluxo numa linha de transmissão, né? Então a gente de início, para fazer uma análise do sistema e poder concluir se esse sistema está operando de maneira satisfatória, né, de maneira projetada, de maneira mais próxima ali dos valores nominais, ou que o sistema esteja operando dentro de faixas desejadas, né? Lembrando que a gente tem sempre quedas de tensão ao longo da rede, né, pela lei de Ohm. Então, por mais que a gente coloque um gerador num nível de tensão nominal, né, a carga vai ter uma tensão diferente desse gerador. Então, a gente sempre vai ter variação de tensão ao longo da rede, e o que a gente quer concluir é as variações, né, entre os barramentos, elas atendem uma determinada faixa desejável, permitida, né? Então é isso que nós vamos inicialmente analisar. E para isso nós vamos utilizar, né, essa primeira equaçãozinha aqui,
que a gente tem, né, a relação entre as correntes injetadas, né, no sistema e as tensões nodais. Então a gente tem aqui uma matriz, né? Então a equação matricial para relacionar as tensões nodais e as correntes que fluem para dentro e fora do sistema, né? Então aqui a gente está com as correntes injetadas, usando de uma rede, né, usando os valores de entradas dos ramos do circuito. Então, através, né, de dados de circuitos, nós vamos poder relacionar qual é, né, nós vamos poder definir, né, qual é a relação entre tensão e corrente nessa rede, nesse sistema, né? Então, essa matriz Y aqui é a chamada matriz admitância, né? A gente vai representar esse sistema, né, através dos seguintes elementos. Os nós desse sistema, né, representam os barramentos de subestação em geral, né, mas pode ser barramentos onde a gente queira fazer a leitura de tensão e corrente, né. Os ramos representam, né, as linhas de transmissão e os transformadores, tá? E as correntes injetadas representam os fluxos entre geradores e cargas. Então, quando a gente fala em corrente injetada, a gente está falando que está entrando no sistema, né, positivo para geradores, negativo para cargas, né? Então, basicamente é isso. E por que a gente precisa representar, né, através de uma matriz? Porque o nosso sistema, ele tem uma dimensão muito elevada, muitos elementos, então a gente tem que trabalhar de uma maneira inteligente e padronizada para poder, né, passar essas informações para um computador, né, e o computador fazer os cálculos que a gente tem interesse ali dentro da análise que a gente está fazendo, né? Então, como que a gente obtém essa matriz admitância aqui, né? A gente pode obter essa matriz por duas formas, né? A primeira delas, engraçado, deixa eu carregar aqui a apresentação. Eu carreguei o PowerPoint. Deixa eu carregar o PDF, porque aí sim a gente vai poder ver as equações, né? Tá indo, só um minutinho. Então, a gente tem duas maneiras de obter essa matriz admitância, né? A primeira delas é através da análise, né, pela lei de Kirchhoff das correntes, né? Onde a gente tem que um determinado nó, ele, né, num determinado nó, a corrente injetada, por exemplo, no nó K, né, que eu estou chamando aqui de IK-ING, né? A corrente que entra nesse nó é igual à soma de todas as correntes que saem desse nó, né? Então a gente, quais são as correntes que saem desse nó? É a corrente, né? Então a gente tem admitância vezes tensão, que dá corrente, né, entre o nó K, que é o nó que a gente está calculando essa corrente injetada, e o nó zero. Então a gente tem a tensão do nó, né, K, vezes a admitância que liga, né, o nó K com a referência, que é o nosso nó zero. Então aqui a gente tem toda a corrente, né, que vai para a referência. Aqui a gente tem a diferença de tensão entre dois barramentos. Quais são?
o nó K, que é o nosso nó de interesse, né? E o nó 1. Então a gente tem aqui o delta VK1, né, que é a diferença de tensão entre esses dois nós, e a admitância que está entre o nó K e o nó 1. Então aqui a gente tem a corrente que flui de K para 1, né? E aqui a gente vai ter a corrente que flui do nó K para o nó 2, e aqui, né, a gente tem, né, a corrente que flui de um nó, do nosso nó de interesse, o nó K, para um nó N qualquer, né? Então a gente, fazendo essa soma aqui, a gente está aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, onde a corrente que entra no nó é igual à soma de todas as correntes que saem no nó, né? Quando não tivermos um elemento entre dois nós, porque um barramento ele, né, tem poucas ligações com outros barramentos, então tem muitos nós que não estão ligados ao nó K aqui, por exemplo. Vamos hipoteticamente falar que o nó 2 não está conectado ao nó K. Então vai ter diferença de tensão, né, entre eles. No entanto, a admitância será nula, né, porque se não tem conexão, é circuito aberto, né? Circuito aberto é impedância infinita. O inverso da impedância infinita dá uma admitância zero. Então a gente vai ter zero vezes uma queda de tensão, que vai dar zero. Então não tem corrente que flui, né, naquele ramo, né? Aqui a gente tem, né, só uma revisão, né? A admitância entre que está, né, de um elemento entre os nós I e J é 1 sobre a impedância daquele elemento. Isso aqui é importante eu colocar aqui, porque 1 sobre R mais JX, né, isso é diferente, né, ó, isso aqui é diferente de 1 sobre R, né, mais 1 sobre JX, né? Então, isso aqui é um erro recorrente em todas as turmas de PDE que eu dei aula. Algum aluno, algum colega de vocês cometeu esse erro conceitual aqui, né? Geralmente a gente pensa, eu vou inverter o valor da resistência, inverto o valor da reatância e somo. Tá errado, né? Inverto a resistência, inverto a reatância e somo. Isso está errado. A gente tem que inverter Z, né, que é R mais JX, né? Então a gente tem que ficar com isso atento, porque é um tipo de erro muito comum da gente cometer, né? Tá? Então, se a gente aplicar, né, a lei de Kirchhoff, por exemplo, aqui a gente tem um sisteminha com 4 nós, né? Lembrando, na aula passada, a gente tem aqui um gerador representado por uma fonte de tensão, né? E ele tem uma impedância. Na realidade, a gente tem um gerador aqui com uma impedância interna, né? E aqui também, então a gente tem dois geradores, G1 e G2, né? 4 linhas, né? E essas linhas podem, uma delas pode até ser um transformador. Para nós agora, nesse momento, não tem assim necessidade da gente saber se é uma linha de transmissão ou se é um transformador. Mas o importante é a gente saber que entre esses dois nós aqui, o nó 1 e o nó 2, existe um elemento, né, com uma impedância J.04. Aqui os valores estão em PU, né? Vamos considerar que já numa base comum. Então está todo mundo em PU numa base comum, né? Então aqui nós temos, ó, a representação das fontes G1 e G2 através de TVNAN, tá vendo? Uma fonte de tensão, né? Com uma reatância série. Então isso é TVNAN,
né? Aqui a gente tem J04, isso é impedância, né? Então a gente tem aqui as impedâncias, tá? E aí a gente pode pegar esse circuito aqui e pensar, opa, eu preciso trabalhar com as admitâncias. Então nós temos que converter esses elementos aqui para admitância. E se a gente vai trabalhar também com lei de Kirchhoff das correntes, onde a gente tem injeção de corrente, né? A gente tem que transformar essa fonte de Thevenin numa fonte de Norton. Aí o nosso sistema, né? Eu não tenho aqui. A gente tem que... tá faltando um slide aqui na apresentação. Enfim, a gente tem que trabalhar com Norton, né? Então, o que, que a gente precisa para pegar esse sistema aqui e achar a matriz de admitância dele, né? A gente precisa, né, converter todos os elementos, né, de impedância em admitância, né? Precisa transformar todas as fontes de todos os geradores, né, em fontes de corrente, tá? E aqui já tem algumas informações que eu já estou adiantando em relação, né, às características da matriz admitância, né? Mas antes de falar dessas características, vamos aplicar aqui, olha só, a lei de Kirchhoff, né? Então, o que eu falei, a gente tem aqui um sisteminha, né, onde tem dois geradores, né, tem cargas e linhas. A gente pode representar, olha só, esses geradores por Thevenin, né, a carga por uma impedância constante. Então veja que a carga, né, ZD3, e aqui está faltando a carga ZD1, tá? Anotem aí que precisa da carga aqui ZD1, que liga, né, o nó 1 com a referência. Então aqui a gente tem uma carga de impedância constante. Para a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, a gente tem que transformar essas fontes de Thevenin em fontes de Norton. Então aqui a gente tem, né, Norton no G1, Norton em G2. Veja que esse nó 0 é o mesmo deste, né? E é o mesmo que vai estar aqui, tá? Com a carga D1, tá? Que ficou faltando aí no desenho. Aqui a gente tem Y, D1. Então veja que aqui a gente tem impedâncias e aqui a gente já está com admitâncias, né? Então nós já estamos pensando em trabalhar com admitâncias. Então, para achar a matriz admitância, nós vamos usar esta representação aqui, onde todos os elementos estão representados por admitância, né? E todas as fontes estão representadas por Norton, ok? Aí a gente agora pode, por exemplo, né, achar, né, as equações de Kirchhoff, né? Então aqui tem YG1, G2, L, né, D3, né, como as admitâncias, inverso das impedâncias, né? V1, ó, V1, V2 e V3 são os nós de interesse do nosso sistema. Lembrando que o nó 0, qual que é a tensão dele? A gente considera 0, né, nossa tensão de referência. Então, esse sisteminha aqui nós vamos achar 3 tensões nodais. Então, para respeitar essa equação aqui, né, se a gente tem 3 tensões nodais, essa matriz aqui tem que ser 3 por 3, né? Então, de cara, a gente já sabe que, ou conclui, que a matriz admitância é uma matriz quadrada
de ordem igual ao número de barras do sistema. Então, pensando num sistema brasileiro que tem 5.000 barramentos, a gente vai ter uma matriz de admitância 5.000 por 5.000, né? Então, a primeira conclusão que a gente tira aqui, tá? Para respeitar a equação lá que relaciona tensão e corrente. I1 e I2, né, são as correntes injetadas. Então a gente tem aqui, ó, I1, né? I1 está aqui, I2 está aqui. São as correntes injetadas nos barramentos 1 e 2, respectivamente, porque os geradores 1 e 2 estão conectados nesses barramentos 1 e 2, né? Aqui nós vamos ter uma corrente injetada que é nula. Por que que ela é nula? Porque não temos gerador na barra 3, tá? Mas como nós temos que respeitar esta equação aqui, né? Então, se aqui é 3 por 1, né? Essa matriz é 3 por 3, 3 por 3 vezes 3 por 1 vai dar um 3 por 1. Então, o nosso vetor I-bus, que é o vetor de injeções de corrente, ele tem a mesma dimensão do vetor V-bus. Então, nós precisamos das três correntes aqui. Então, outra observação é que as injeções de corrente nos barramentos onde não tem gerador são nulas, né? Como nesse aqui, o I3, ok? Pessoal, se tiver confuso, pode perguntar, pode interromper, tá? Escrever aí no chat, fique à vontade, ok? Então, olha só, agora nós temos o nosso sisteminha já no formato que a gente precisa, né? Então, a gente vem aqui no nó 1, né, que vai ser o nosso nó K nesse momento, e aplica a lei de Kirchhoff das correntes. Então, a corrente injetada, a corrente I1 aqui, né, da fonte de corrente do gerador 1, é igual a corrente V1 menos V0, né, YG1, tá? Lembrando que eu desprezei a carga D1, mas se nós quisermos colocar a carga aqui, né, a gente teria uma outra admitância aqui, né, que seria o Y, né, D1, tá? E aí, aqui a gente teria que admitâncias em paralelo. O que nós temos que fazer? Como que a gente obtém a admitância equivalente? Vocês lembram? Qual que é a admitância equivalente de dois elementos que estão em paralelo? Lembra disso? Isso, então nós temos que somar aqui, ó, YG1, né? YG1 mais YD1, né? Então a gente soma esse YG1 com esse YD1 que estão paralelos, lembrando que esse aqui é o nó 0, né? Então está em paralelo, vezes a queda de tensão do, né, delta V1, que é V1 menos V0. Então aqui a gente está somando a corrente que vem para cá mais a corrente que vem para cá, a corrente nesse sentido aqui, ó, né? Lembrando lá a notação científica de sinais, né?
V1 menos V0, então mais, menos, né? Então a corrente está nesse sentido. E aí vai ter V1 menos V2, YL1. Então tem aqui V1 menos V2, né? Que é a corrente e 12, YL1, mais V1 menos V3, YL2. Está aqui, né? A corrente que vai para o nó 2, tá certo? Como a nossa referência de tensão é zero, o que a gente vai ter? A gente tem aqui, ó, YG1, né, mais YL1 mais YL2 vezes V1. Veja que V1 está sempre positivo. Então, a gente tem aqui a soma das admitâncias, né, que estão conectadas ao nó 1, né, que é o nosso nó aqui que a gente está aplicando a lei de Kirchhoff, menos YL1 V2, então YL1 V2, com esse menos aqui, menos YL2 V3. Então aqui a gente tem a primeira equação de Kirchhoff, né, para o nó 1. Usando o mesmo raciocínio, né, a gente tem aqui Kirchhoff para o nó 2, né, e aí a tensão nossa, o nó de interesse é o 2, né, então a gente vai somar aqui, ó, todos os elementos que estão conectados em V2, que é L1, L3 e G2, né, e o que está entre o nó 2 e o nó 3, por exemplo, é o L3, né, o YL3, então está aqui com sinal negativo, né? E mesmo raciocínio para o nó 3, lembrando que aqui a corrente injetada aqui no nó 3 é nula, né? Mas como a gente está fazendo aqui de maneira literal, né, a gente deixa as injeções de corrente, né? Aqui a gente tem a matriz admitância e aqui, né, o vetor das tensões nodais, ok? Então aqui está a nossa equação matricial do sistema, né, que relaciona tensões e correntes nos nós 1, 2 e 3. Então, olhando aqui a estrutura da matriz, né, que a gente obteve, então esse passo a passo aqui, ó, para obter essa matriz admitância aqui, ele foi feito através de Kirchhoff, das leis de Kirchhoff. Mas a gente pode ver que por inspeção, por análise visual do sistema, e vocês fizeram isso lá em circuitos 1, quando vocês calculavam, né, a matriz condutância, não é verdade? Lembra disso? De circuitos 1, de corrente contínua, e aí calculava a matriz condutância para aplicar o método nodal, né? Então, aqui também a gente pode, de maneira visual, né, montar a matriz de admitância, né? Na diagonal principal da matriz, a gente sempre vai ter uma soma positiva, né, das admitâncias. Lembrando que se uma dessas admitâncias aqui for capacitiva, né, o número dela, a parte imaginária, vai ser negativa, né? Mas a gente traz a admitância do elemento para cá, né? Positiva, admitância positiva. Não significa que a parte imaginária tem que ser positiva, pode ser negativa, né? Ou, no caso, falei uma besteira, a capacitiva é negativa no caso de impedância, né? Mas no caso de admitância, a capacitiva vai ter a parte imaginária positiva, e no caso de admitância, um elemento indutivo tem a parte imaginária negativa, né? Então a gente traz aqui o valor positivo de cada uma das admitâncias na diagonal principal. Fora da diagonal principal, então pensando aqui no nó 1, no nó 2 e no nó 3, né?
nó 1, nó 2 e nó 3, o que a gente tem? Aqui a gente tem o elemento 1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2. Então, é o elemento que está entre os nós 1 e 2. Então, quem está entre 1 e 2? L1. Né? Então, a gente vai ter o negativo dessa admitância aqui, L1. Né? Como o elemento que está entre o nó 1 e o nó 2 é o mesmo elemento que está entre o nó 2 e o nó 1, o elemento 2, 1 vai ser igual, né? Então, fora da diagonal, a gente coloca o negativo das admitâncias. Então, voltando aqui, né, na regra de construção, né, a matriz de admitância é sempre uma matriz quadrada de ordem igual ao número de barras. Então, ali a gente viu que é um sistema 3x3, de 3 barras, a matriz é 3x3. A gente converte todas as impedâncias em admitâncias, né? Os elementos da diagonal principal, Y e I, né? É a soma de todos os elementos que estão conectados entre um nó referente à posição na diagonal principal, ou seja, a posição II. Então, entre o nó I e o nó J, né? O J variando de 1 a N, sendo J diferente de I, obviamente, né? E os elementos de fora da diagonal, a gente vai ter o elemento IJ da matriz admitância como o negativo da admitância do elemento, né? E a matriz é simétrica em relação à diagonal principal. Então, o que significa isso? Em relação à diagonal principal, né, os elementos eles são iguais. Então, há uma simetria estrutural e numérica, né? A gente vai ver lá no capítulo 3, na unidade 3, que transformadores e defasadores tiram a simetria da matriz, né? Então, o sistema enxerga na direção 1, 2 algo diferente da direção 2, 1. Isso a gente vai ver lá na parte de transformadores e defasadores. Por enquanto, né, a gente não vai trabalhar com esses elementos. Então, a simetria da matriz ela é mantida, tá bom? Então, aqui a gente tem a equação, né? Se a gente tiver uma medição, né, tiver um elemento lá no sistema que mede essa tensão aqui, essa tensão e essa tensão, né? A gente fazendo esse produto, rapidamente a gente saberia, né, as injeções de corrente em cada elemento do sistema, né? Mas muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não tem medição de tensão em todos os nós do sistema. A gente vai ter em alguns lugares medição de tensão. Por exemplo, a gente pode especificar a tensão que o gerador, né, o gerador vai ter nos seus terminais, e aí a gente tem a tensão, né, de V2. No entanto, a gente não sabe qual é a tensão de V3, porque nós não temos uma medição lá, né? E outra coisa que a gente pode pensar é que a gente vai ter, nesse primeiro momento, as correntes injetadas, né? Então, vou ter corrente injetada aqui, vou ter corrente injetada aqui, aqui é zero. Então, eu tenho que inverter essa matriz para achar as tensões nodais, né? Então, é sempre isso. Se a gente tiver as tensões nodais, a gente acha, né, as injeções de corrente rapidamente, fazendo o produto, tá? Agora, se a gente não tiver as tensões nodais, tiver as correntes, o que a gente precisa fazer? Multiplica aqui, né, por y menos 1, né, a inversa da matriz y, multiplica aqui por y menos 1, então y menos 1 do lado de cá vezes y
dá a matriz identidade. Matriz identidade vezes V vai dar o V, né? Então, basta a gente achar a inversa da matriz Y e multiplicar pelas injeções de corrente. Aí vem o problema. Achar a inversa de uma matriz é sempre um complicador, né? Por quê? Nesse caso aqui, o sistema é pequeno, não vai ter problema, né? Mas num sistema real, a gente tem que a matriz, a admitância, ela vai ser uma matriz esparsa, né? Mas quando a gente inverter, a gente vai ter uma matriz cheia, e aí exige muito processamento, muito cálculo. Imagina, uma matriz 5.000 por 5.000, a gente tem 25 milhões de elementos e todos não nulos, né? Então isso pode, né, dependendo da máquina e da forma como a gente estiver trabalhando, pode provocar erro de arredondamento, né, erro de representação numérica e fazer o nosso cálculo errar ali, a gente obter resultados errados, né? Mas essa é uma das razões da gente preocupar com técnicas de esparsidade, né, que está dentro da ementa da disciplina, ok? Mas por enquanto nós vamos trabalhar com pequenos sistemas, a gente não precisa ainda avançar nesse tópico, tá? O mais importante é nós entendermos que a gente pode obter essa matriz de duas formas, por Kirchhoff, que vai fazer um pouco mais de conta, né? Ou por inspeção, olhando aqui o diagrama, né? Depois que nós deixamos ele aqui bonitinho, né? Através de impedância e fontes de Norton, né? Para representar os geradores, ok? Então, a matriz Y é a matriz que relaciona as correntes com as tensões nodais. A gente resolve de forma sistemática, né, para a lei de Kirchhoff das correntes. Então, para um sistema que tenha n barramentos, né, a gente tem aqui uma matriz n por n, né, e os elementos da diagonal é igual à soma, né, das admitâncias que estão conectadas no barramento I, né, no caso aqui o Y e I, e os elementos de fora da diagonal, Y e J, é o negativo do elemento que interliga as barras I e J, ok? Pessoal, tranquilo aqui até nesse ponto, na forma de como obter a matriz de admitância? Então aqui a gente tem aquele sistema que eu tinha desenhado lá no início, né? Só que aqui eu já estou deixando a carga, tá? Aqui nós temos uma carga, né, que tem uma potência aparente, né? Tanto esse aqui quanto esse a gente tem uma potência aparente. Aqui nós temos um banco de capacitores. Então, o sentido, né, da potência reativa no caso de injetar no sistema, né, tá certo? Pensando que um banco de capacitores ele vai funcionar como um gerador, né, de capacitivo. Não é gerador, mas ele faz uma compensação do capacitivo com os efeitos indutivos da linha, né? Então, pensando de maneira como a gente está pensando aqui na injeção positiva, né? Se fosse uma carga, né, nesse sentido aqui positivo, a gente teria uma carga o quê? Indutiva, né? Porque
S mais, S é igual a P mais JQ, né? S é igual a P mais JQ. Quer dizer, se for uma carga, né, nesse caso saindo do barramento, olha aqui, esse JQ positivo é para uma carga de característica indutiva, vocês concordam? Sim ou não? Então, quando a gente está pensando aqui num S, né, gerado, né, quando a gente está pensando num S gerado, P mais JQ é de característica capacitiva, porque está com o sinal de injeção contrário aqui, está como se fosse um gerador. Então, esse aqui é de característica capacitiva. Então, isso aqui é um banco de capacitores, ok? Por isso esse Q positivo aqui. Porque é do ponto de vista da geração. Se fosse do ponto de vista da carga, com a seta inversa, aqui seria menos JQ3. Ok? Ficou claro? Então, eu coloquei dessa forma porque é muito comum na prática, né, se vocês forem trabalhar nessa área, vocês receberem informação de que existe um banco num determinado barramento que injeta no sistema tantos kVARs ou tantos PUs, né, de potência reativa. Então, vai vir sempre o valor positivo de injeção, né, mas é característica capacitiva, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção aí, né, nas setas que dão o sentido da potência, né, para a gente respeitar a convenção de sinais, tá bom? Então, aquela convenção de sinal que carga capacitiva é negativa, ela está sendo respeitada, é carga, então é nesse sentido de seta aqui, tá? Então, aqui eu vou deixar para que vocês, né, montem, aliás, eu estou até já montando aqui, né, a matriz de admitância, ó. Monte a matriz Y para o sistema dado, né? Então, em PU, a gente tem o que? Que S é VI conjugado e I, né, é o que? É a admitância vezes tensão. Então, substituindo esse I aqui, né, esse I conjugado aqui por essa equação, o que a gente tem? S é igual a V, Y, V conjugado, Y conjugado, V conjugado. Lembrando lá da propriedade de conjugado de matrizes, né? V vezes V conjugado dá o quê? Né? Ou V, se a gente colocar conjugado aqui no S, aí vai ter conjugado aqui, o conjugado de conjugado vira Y e conjugado de V conjugado vira V, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A admitância de um elemento, ela é, né, a potência aparente conjugada dividido pelo V quadrado, por módulo de V quadrado. Por quê? V conjugado vezes V é igual a módulo de V quadrado. Então, aqui nesse momento, se eu tenho a potência aparente aqui, ó, qual vai ser o YD3, né? O YD3, né, vai ser igual que ao
SD3 conjugado dividido por módulo de V3 ao quadrado, né? Então aqui a gente já acha qual é a impedância ou a admitância constante dessa carga 3 aqui. Detalhe, quando for fornecido só potência aparente, a gente considera que aquela potência é consumida a uma tensão nominal de 1 PU. Então aqui a gente tem a potência aparente em PU dividido por 1 PU ao quadrado, né? Tá? Então quando não se fala nada da tensão no barramento em que a carga está conectada, a gente considera que aquele montante de potência ele é consumido a tensão nominal 1 PU, né? Da mesma forma, esse JQ3 aqui vai ser 1 PU, né? Então aqui, ó, tanto para carga 1 quanto para carga 3, quanto para o capacitor 3, né? A gente vai achar as admitâncias em função de que a potência aparente que foi fornecida dividido pelo módulo da tensão do barramento, veja, né? Aqui está menos JQ3, né? Por aquele processo que eu falei. Se a gente tiver que representar isso aqui por uma carga, a gente inverte. Então nós vamos inverter o sinal aqui, fica menos JQ3. Então por isso está aqui menos JQ3 conjugado, né, a tensão do barramento. Então pronto, aqui nós já sabemos como calcular cada um dessas impedâncias que estão conectados com a Terra, né? São as impedâncias ou admitâncias em derivação, né? São essas três aqui. A admitância 1, ou seja, o que está conectado no barramento 1? Está conectado ZL1, ZL2, né? Então, e o equivalente desses dois aqui, ó, né? Outra coisa que eu falo, sempre repito toda a turma e sempre na prova ou no exercício alguém confunde 1 sobre ZG1 mais ZT1, né? Então estou pegando o equivalente dessa impedância aqui e invertendo, então estou calculando essa admitância. Isso é diferente, né, de 1 sobre Z 1 sobre Z G1 mais 1 sobre Z T1, né? Então eu não inverto esse elemento, inverto esse e depois somo. Não, isso não é o elemento série equivalente desses dois. O elemento série eu somo as duas impedâncias primeiro, né? Primeiro eu somo as duas impedâncias em série, depois a gente inverte para achar a admitância desse elemento, né? Então a gente tem aqui, ó, 1 sobre Z1, ZG1 mais ZT1, mais YD1, que é o elemento da carga, mais YL1, que é a linha 1, 2, mais YL2, que é a linha 1, 3. Então aqui, ó, essa soma, o inverso dessa soma, mais o inverso desse elemento, mais o inverso desse elemento. Então tudo que está conectado aqui, né? Então achei o elemento 1.
E da mesma maneira, vou achar o 22 e o 33, os elementos de fora da diagonal, lembrando do valor negativo, né? Então, aqui a gente tem a nossa matriz admitância obtida, né? Eu fiz aqui de forma literal, mas se a gente tiver os elementos aqui, né, tiver o valor desses elementos todos, a gente consegue achar a matriz, né, com os valores numéricos. Tá? Importante também às vezes, a gente fala assim, a potência aparente SD3 é igual a, por exemplo, 2 PUs, né, a uma tensão de 1.05 PU. Aí sim eu uso 105 ao quadrado aqui, porque foi falado que aquela potência ela é absorvida, né, consumida pela carga num nível de tensão diferente do nominal. Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Quando falar que a tensão é diferente, a gente usa esse valor diferente. Quando não falar nada, a gente usa a tensão nominal. Tá bom? E lembrando da aula passada, né, que usando a tensão nominal, né, para achar o valor da impedância, se a gente representar pela impedância constante, ok, a relação de tensão e corrente ela vai dar para a gente uma potência, né, que é quadrática com a tensão, né? Então a gente vai errar menos. Mas às vezes a gente pode achar esse valor, usar depois só tensão constante, ou aliás, só potência constante, ou só corrente constante, ter um errinho. Isso pode acontecer, mas em geral esse erro ele vai ser baixo e a gente pode desprezar. Tá? Aqui está o exemplinho, ok. E aí eu falei da inversa da matriz Y, né? Que é quando a gente tiver as injeções de corrente para calcular as tensões nodais. Então a gente inverte a matriz Y. Essa matriz Y inversa é igual à matriz Z-bus, que a gente chama de matriz impedância de barra, né? Então aqui a gente tem a equação de Ohm, né? A lei de Ohm numa equação matricial, né? Tá? E é importante a gente observar que essa matriz ela não é esparsa e ela é cheia. Por quê? Porque como o sistema ele é todo conectado, né? Qualquer injeção de corrente, e ele não está vazio, né? Todo mundo aqui tem a conexão com a referência. Qualquer injeção de corrente num barramento, né, do sistema, ou uma injeção de corrente em qualquer barramento do sistema, vai provocar variação de tensão em todos os nós. Se a gente, o sistema ninguém está injetando corrente, esse gerador está desligado e esse também, né? Aí a gente vai e liga esse gerador, injeta uma corrente aqui. Essa corrente injetada, obviamente, vai criar fluxos de correntes aqui nos elementos que estão conectados, vai provocar uma queda de tensão de V1 com V2, e V1 com V3 e V2 com V3. Então, a injeção de corrente aqui muda as tensões de todos os barramentos. E essa análise é válida para todos os barramentos. Então, a gente pode olhar aqui que essa matriz sendo cheia, esse valor, se a gente tiver aqui um vetor nulo, né, 0, 0 e 0, se a gente não tiver injeção de corrente, as tensões serão nulas, né? Agora, se a gente tiver um valorzinho de corrente aqui no barramento 1, aqui é diferente de 0, aqui é 0, aqui é 0. O que vai acontecer? Z1 vezes I1 vai provocar o que? Uma
tensão no barramento 1, vai variar a tensão do barramento 1. Z12 vezes 0, Z13 vezes 0, né? Então, aqui vai ser diferente de 0. Aqui vai ser diferente de 0? Vai, por quê? Porque Z21 é diferente de 0 e Z11 é diferente de 0. Então, quando eu faço essa linha vezes essa coluna, aqui vai dar diferente de 0. Então, por isso que a matriz de impedância é toda cheia, não tem elementos nulos, né? Quando a gente fala que o elemento de uma matriz impedância é nulo, né? Significa que entre dois significa que nós temos algum problema de ilhamento no sistema, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e prestar atenção a partir disso, tá? Agora, outra observação, esse elemento Z11 aqui, ou esse Z12, né, não é esse ZL1 aqui não, tá? Então, o elemento da matriz admitância, a gente olha pelas admitâncias dos elementos. Mas o elemento da matriz impedância não tem nenhuma relação com a impedância, né, dos elementos. Relação direta, numérica. Vai ser consequência? Vai. Por quê? Porque Y é calculado a partir das admitâncias dos elementos, né? Quando a gente inverter, essa matriz inversa, né, que é a matriz E, vai ter os valores numéricos, né, de acordo com os valores de Y. No entanto, esse Z12 aqui, ele vai depender não só de ZL1, mas de todos os elementos, porque no momento de fazer a inversa, a gente tem que considerar todo o procedimento de cálculo de uma matriz inversa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse Z12 aqui, né, Z maiúsculo 12, é o elemento da matriz impedância. É diferente, né, de Z minúsculo 12, que é a impedância do elemento entre os nós 1 e 2. Isso não tem nenhuma relação direta, ok? Não dá para a gente montar nesse momento, por inspeção, uma matriz admitância de barra, uma matriz impedância de barra. Lá no livro do Stevenson, né, no capítulo, eu não sei se é no capítulo 6, ele mostra como calcular por inspeção a matriz de impedância. Mas os procedimentos são assim extremamente complexos, não são simples igual os procedimentos da matriz impedância. Da matriz admitância, desculpa. Tá bom, gente? Tá claro que não é isso aqui, é uma informação importante. Quando eu pedir, né, a matriz impedância de barra, vocês vão ter que calcular a matriz admitância e inverter, né? Então vocês vão precisar aí de uma HP ou de um MATLAB para fazer essa inversa aqui, tá? Lá no livro do Stevenson tem um passo a passo de fazer, de obter essa matriz aqui por inspeção. Vocês podem estudar e aprender também, não tem problema. Mas eu não vou dar foco nisso aqui, porque é um processo pouco utilizado na prática. Na prática, com o recurso computacional que nós temos, a gente já monta a matriz Y, usa a fatoração LU, né, e já calcula a matriz inversa, né?
ou às vezes nem calcula a matriz inversa, através das matrizes fatores LU, que vocês viram lá em cálculo numérico, ou métodos numéricos, eu não lembro o nome da disciplina, né? A gente faz as contas usando o ZBUS através das matrizes fatores superior e inferior, LU, né? Algumas observações. Se aplicarmos o princípio da superposição para o gerador da barra 1, ou seja, se mantivermos I1 e fizermos I2 e I3 igual a zero, que a gente chama de fonte morta, né? A gente não tem injeção de corrente nesses barramentos, a gente tem que V1 é Z11, né? Aqui eu já até falei, ó, se aqui é zero e aqui é zero, essa tensão do barramento 1 é Z11 vezes I1, né? Então, Z11 é a impedância de Thevenin vista do barramento 1. Por quê? Qual que é o conceito da impedância de Thevenin, né? O conceito da impedância de Thevenin é o seguinte: a impedância de Thevenin vista desse barramento aqui, 1, é uma impedância que vai fornecer a tensão desse barramento, né, quando multiplicada pela injeção de corrente do próprio barramento, né? Então a gente chama de impedância própria ou impedância de Thevenin, que é a impedância vista do barramento 1, né? E ainda, considerando essa hipótese aqui, ó, que I1 é diferente de zero e I2 e I3 são zero, a gente tem que Z2 vezes I2, olhando aqui então, ó, V2, olha só, é igual a que Z21 vezes I1, né? Z22 vezes I2, que é zero, vai dar zero. Z23 vezes I3, que é zero, vai dar zero. Então, a tensão no barramento 2 é Z21 vezes I1, né? Então, com isso, Z21, aqui está errado. Corrige aí, gente, aqui é, aliás, tá certo, é que eu inverti aqui. Z12 vezes I2, voltando aqui. Ó, V1 é igual a Z12 vezes I2. Então, eu teria que mudar aqui o nosso princípio da superposição. Considerar aqui zero e aqui zero, né? Então, a tensão do barramento 1, em função da injeção de corrente no barramento 2, que é outro barramento, né? Ela vai ser proporcional ao valor de Z12, tá certo? Então, Z12 vezes I2 é a contribuição da fonte da barra 2 para a tensão da barra 1. Então, veja isso. Contribuição da fonte da barra 2, que é o segundo elemento aqui, na barra 1, que é o primeiro elemento aqui da impedância, né? Então, esse segundo elemento é igual ao, nesse caso aqui, igual à corrente da barra 2, né? Então, o raciocínio é válido para Z13. Então, assim, a tensão no barramento 3, né, é Z13 vezes, aliás, a tensão no barramento 1, desculpe, eu estou confundindo, a tensão no barramento 1 é Z13 vezes I3. Então, qual é a contribuição, né, da fonte 3, se existir uma fonte no barramento 3, para a tensão no barramento 1? Esse elemento aqui, né? Então,
a gente fala que Z e J, quando I diferente de J, né, é a impedância de transferência da barra J, que é o segundo índice aqui, né, na impedância, para a barra I, que é o primeiro, né. Então, qual é a impedância de transferência da barra 2 para a barra 1? Né? É o Z12. Significa o quê? É a contribuição na tensão da barra 1 devido à fonte da barra 2. Né? É a contribuição na tensão da barra I devido à fonte que está injetando corrente na barra J. Né? E o que eu falei anteriormente, Z e J maiúsculo não é a impedância que interliga as barras IJ, tá? Esse Z e J aqui vai ser obtido através da inversa da matriz admitância. Ok, gente? Ficou confuso? Eu confundi ali no momento de falar os índices, mas eu acho que eu falei depois que eu corrigi, né? Eu falei os corretos. Então, o que tem de mais importante nesse ponto, né? Mais importante é as regras de construção da matriz admitância, tá? Que são essas aqui, ok? Né? As características da matriz admitância, matriz quadrada, de ordem igual ao número de barras e simétrica, né? E as características da matriz impedância, né? Inverso da matriz admitância, tá? Ela fornece as impedâncias de Thevenin do sistema. Então lembra lá em circuitos 1, quando o professor pedia para vocês calcularem a impedância de Thevenin de um determinado circuito? O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que ir fazendo, né, associação série paralelo até reduzir aquele sistema num único elemento, não é? Entre o nó que vocês queriam a impedância de Thevenin e a referência. Não era isso que vocês faziam? Vocês lembram como calculava a impedância de Thevenin? Pessoal, tá ouvindo? Então, vocês lembram como é que calculava lá a impedância de Thevenin? Quando tinha que fazer associação série paralelo, né, e reduzir a uma impedância equivalente do sistema, não é isso? Dava muito trabalho, né? Agora, com a matriz impedância, a gente, né, obtém diretamente, através da diagonal principal, as impedâncias de Thevenin vistas de qualquer nó do sistema. Então, até facilita para a gente achar a impedância de Thevenin do sistema. Né? Então, a impedância própria, Z11, ou impedância de Thevenin vista da barra 1, né? E a impedância de transferência Z e J são elementos, né, em que a gente pode tirar da matriz impedância. Às vezes tem uma tensão aqui, por exemplo, a tensão no nó 2 está baixa. A gente fez uma análise através de um conjunto de geradores que injetam corrente no sistema e concluiu que V1 está bom, V3 está bom, mas V2 está ruim, está baixa a tensão. Aí a gente vai pensar como nós devemos mudar essas injeções de corrente e melhorar a tensão do nó 2, né? Aí a gente olha a coluna,
né, a coluna 2 ou a linha 2, né, e ver desses elementos qual é o maior em módulo, né, que multiplicado por uma unidade de corrente vai dar maior variação de tensão. Geralmente é a impedância própria. Se tiver gerador na própria barra, eu vou lá e tento, né, injetar mais corrente nele, né? Lógico que eu não posso injetar corrente. Se eu injetar mais corrente, significa que a carga vai consumir mais lá na ponta, né? Porque vai aumentar não só a tensão de V2, vai aumentar a tensão de V3, de V1 e V3, aumentando as tensões V1 e V3, né? A gente tem uma impedância constante aqui, com uma tensão maior, mais consumo, né? Então, assim, mas aqui a gente tem uma sensibilidade de onde que a gente deve ter maior injeção de corrente para aumentar a tensão, né, de um nó, né? Eu colocar um PU a mais de corrente aqui, ou aqui, vai aumentar a tensão do nó 2 de acordo com os valores da linha 2 aqui das impedâncias, né? Da matriz de impedância, ok? Essas são as características principais que a gente utiliza nesse momento, tá? Por enquanto a gente finaliza aqui essa parte de análise, né? Mas a gente já vai carregar esse conceito de admitância e impedância, né? Lembrando, né, que essa equação aqui, ó, essa equação ou essa equação, né, que são iguais, né, elas sempre devem ser respeitadas, ok? Então, assim, de parte de conteúdo, de matéria nova da aula de hoje, era até aqui no slide 37, tá? Agora eu fico à disposição de vocês aí, para quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta a respeito de toda a unidade 1, né? Dos exemplos que estão aí nos slides. Fiquem à vontade se tiver dúvidas aí para esse restinho de aula. Alguém tem pergunta? Pode digitar ou falar, hein? Lucas e Cássio, vocês que falaram aí que está tranquilo, vocês chegaram a fazer algum exemplo? Ô, professor, Oi, eu só falto fazer 1.5, que ainda não deu tempo de fazer, o resto eu até fiz sim. beleza. Eu chamo a atenção que as dúvidas, né, elas vão aparecer no momento de fazer os exemplos, de fazer os exercícios, né? Eu vou soltar a lista de exercício hoje, tá? Que eu prometi na semana passada, mas eu vou soltar hoje. E aí vocês já podem ir fazendo, né? A primeira lista e fazendo os exemplos dos slides para ver se tem dúvida, tá? Carnaval é dia 16, terça-feira que vem? É isso mesmo.
Então vamos fazer o seguinte. Quinta-feira, dia 11, é a aula de dúvida, tá? Dia 16, né, provavelmente nós estaremos em casa, né? Mas como é feriado, vamos colocar nossa aula para eu falar da unidade 2 no dia 18, na quinta-feira que vem. Excepcionalmente, na próxima semana, a gente vai ter a aula na quinta, tá? Dia 16 não tem aula, porque apesar da gente estar em casa, né? Oficialmente é carnaval, então a gente pode, excepcionalmente, na semana que vem, inverter terça e quinta-feira. Então a nossa aula para começar a unidade 2, que eu vou falar sobre linhas de transmissão, no dia 18. Tá bom? Ok para vocês, ou vocês preferem ter aula na terça, dia 16 mesmo? O que vocês acham? Para mim é diferente, que eu estarei em casa. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então na quinta-feira, dia 18, e dia 16, se tiver dúvida, eu posso tirar a dúvida também, tá? Aí basta mandar um e-mail para mim que eu abro a sala, né, às 10 horas na terça-feira que vem também, tá? Mas provavelmente as dúvidas, né, vocês vão tirar até quinta, ou tanto faz, dia 11, dia 16, aula de dúvida, dia 18 e dia 23, aula de conteúdo da unidade 2, tá bom? Se ninguém tem perguntas, a nossa aula acaba aqui, eu vou encerrar. Um bom dia para todos.